Olá, tudo bem? Aula de História. Continuaremos a falar sobre a Rússia. Hoje falaremos sobre 1917, o movimento revolucionário de fevereiro. As tensões sociais na Rússia só aumentavam. Depois daquela história lá de 1905, muita coisa aconteceu depois. O regime absolutista de czar era questionado por vários setores da sociedade. As classes dominantes, particularmente a nobreza, os grandes proprietários de terras e a burguesia eram insensíveis às reivindicações sociais. Operários exigiam melhores condições de vida e os camponeses queriam terras. Pouco tempo depois dos acontecimentos lá de 1905, a nossa última aula, a situação do país se agravou. Continuavam as agitações e as greves. As tropas do governo, especialmente os cossacos, que não se identificavam com o povo russo, atuavam de forma bem ferrenha na repressão dos movimentos da oposição. A crise econômica atingiu os mais diversos segmentos da sociedade. Agora vamos conhecer uma figura e tanto, chamada Rasputin. Um místico chamado Rasputin aproximou-se da família real, chegando a influenciar decisões do governo, o que desagradava a oposição e a população de modo geral. Contribuiu ainda para desmoralizar o governo. O monge louco. Sim, esse era o apelido desse cara maluco, que era um monge russo e tinha o nome de Grigori Yefimovich Novik. Ele nasceu em 1872 e entrou para a história. Vamos ver como que ele entrou para a história. Analfabeto, longas barbas e um ar muito sombrio. Novik, ou Rasputin, mais conhecido como Rasputin. Rasputin significa o depravado em russo. Novik, ou Rasputin, desfrutou de raríssimos privilégios junto à corte de czar Nicolau II, o último a reinar sobre a Rússia. O czar, desesperado com as constantes crises hemorrágicas do filho hemofílico, Alexei, que nenhum médico conseguia curar, resolveu apelar para aquele curandeiro maluco, o Rasputin. E olha que coisa fantástica. Fantástica é porque é no sentido de algo surreal. Rasputin conseguiu fazer o que nenhum médico conseguiu fazer, que foi curar o rapaz. Não se sabe como ele conseguiu debelar o mal do herdeiro, não tem evidências de como ele conseguiu fazer isso. Provavelmente foi obra do acaso, mas todo mundo encarou isso como um milagre. E depois disso, Rasputin passou a ter muita presença ao lado do czar. Eufórica com os bons resultados operados sobre a vida do filho, a imperatriz Alexandra passou a confiar cegamente em Rasputin, que circulava livremente pelas altas rodas da corte russa. Ninguém conseguia tolerar os poderes delegados àquele monge analfabeto e dissoluto. Dissoluto é uma pessoa que não tem muita moral, assim, que é meio faz o que dá na teia, meio não tem muita ética. A gota d'água veio com o início da Primeira Guerra Mundial. Rasputin virou uma espécie de primeiro-ministro. Todas as decisões passavam pelo crivo delirante e místico dele. Um grupo de nobres resolveu planejar o fim disso, resolveram assassiná-lo. E em 28 de dezembro de 1916, membros da nobreza atraíram Rasputin para um jantar. Foi-lhe servido chocolate com uma dosezinha de veneno. Aparentemente, a dose foi muito pequena, porque Rasputin resistiu. E aquelas pessoas resolveram atirar nele e usar punhais. Então foi algo assim muito terrível, né? Foi um assassinato a sangue frio mesmo. Mas ele não morria, a galera esfaqueando e atirando e o cara tava lá vivo. Inconformados, os assassinos enfiaram ele no saco e jogaram ele nas águas frias do rio Neva. É o rio que passa lá em São Petersburgo. Lembra da aula passada que eu falei sobre São Petersburgo? Então, esse era o fim do monge louco. Embora a Rússia tivesse graves problemas, Nicolau II levou o império à Primeira Guerra Mundial, ao lado da França e da Inglaterra em 1914. Já estudamos isso. O país não estava preparado para o conflito de modo nenhum. E em 1915,
o exército russo sofreu várias derrotas militares para os alemães. E a participação militar da Rússia nessa guerra foi muito desastrosa. Soldados mal equipados, mal comandados e subalinhados, eles eram dizimados na frente das batalhas. E quando saiu da guerra, no fim de 1917, a Rússia havia perdido milhões de soldados. Os jovens russos, até por pressão das famílias, resistiam em seguir para as frentes de batalha. Com razão, né? Se fosse meu filho, não deixaria ir de jeito nenhum. Internamente, a crise intensificava-se à medida que os gastos militares aumentavam. A mobilização da população para a guerra levou a uma sensível redução da mão de obra. Tapou um buraco, destapou outro. Uma violenta crise de desabastecimento provocou uma alta generalizada dos preços, ou seja, inflação. As greves alastravam-se por todo o país. E em 1916, 200 mil trabalhadores estavam parados, de braços cruzados. Assim, muitas empresas foram à falência. No plano político, a situação se agravou quando o czar Nicolau II resolveu partir para o campo de batalha, onde assumiu o comando das tropas, deixando as decisões de governo ao cargo da czarina Alexandra, aquela mesmo que elegeu Rasputin como o cara que decidia tudo no governo. Ela, muito influenciada por Rasputin não tinha morrido ainda, né? Perdia assim, ó, de forma muito rápida os apoios, né, dos poucos segmentos da sociedade que restaram e que ainda respaldavam o governo. Tem isso, né? Não é todo mundo que concorda com o governo, graças a Deus. No dia 23 de fevereiro, com os transportes e as fábricas parados, a cidade de Petrogrado foi tomada pelos manifestantes. Parte dos soldados negavam-se a reprimir o povo, enquanto outra parte da polícia travava sangrentos combates com as manifestações populares nas ruas da capital. A revolução, iniciada em Petrogrado, alastrou-se por todo o país. Diante da impotência da força de repressão, o czar, cada vez mais ameaçado, tentou ainda abdicar em favor do seu irmão, que se recusou a aceitar o cargo, ou seja, ele tentou passar para o irmão o cargo. A batata quente. A vitória da Revolução ocorreu no dia 27 de fevereiro com a deposição do czar Nicolau II. O poder passa a ser exercido pela Duma. Lembra? Duma é parlamento. Então são várias pessoas ali para gerir a situação. O primeiro-ministro era um príncipe latifundiário, que tinha muitas terras, George Lyov. Diante de tantas pressões, foi substituído pelo poder político menchevique. Lembra dos mencheviques e bolcheviques? Esse carinha se chamava Alexander Kerensky. No entanto, outra instituição surgiu e disputou o poder político com a Duma, com o parlamento. Na cidade de Petrogrado, que antes era chamada de São Petersburgo, tá vendo a evolução da coisa? Soldados e operários formaram um soviete liderado por Leon Trotsky. Após a vitória da Revolução de Fevereiro, a Rússia viveu um período de grande conflito político e social. A Duma instituiu um regime liberal-democrático, da democracia representativa. No entanto, o soviete de Petrogrado defendia um regime político revolucionário de caráter socialista. Ao mesmo tempo, o país vivia grandes tensões sociais, operários exigiam melhores condições de vida, camponeses reivindicavam terras, soldados queriam o fim da guerra e diversos povos do império exigiam autonomia política. O Império Russo enfrentava enormes conflitos. Acreditando na necessidade de continuar com as alianças externas para fortalecer seu governo, Kerensky manteve a Rússia na guerra. Foi decretada a prisão do czar e os líderes políticos exilados pela monarquia puderam retornar ao país, beneficiados por uma medida provisória que concedeu anistia geral. Mesmo em meio a todas essas alterações, a situação do país ainda era muito grave. A burguesia, que nesse momento estava impotente, de braços e pés amarrados, assim como o governo, não conseguiam organizar a produção. Os sovietes, sob controle dos operários, soldados e camponeses, nas mais diversas localidades do país, exigiam mudanças econômicas e sociais. Essa dualidade entre a Duma e os sovietes
tornava ainda mais confuso o quadro político do país. Para quem não lembra o que são os sovietes, é aquele grupo que foi levantado pelo povo para representá-los numa democracia representativa. Se eles não estivessem agradando, o povo tirava eles. Era basicamente isso. E os sovietes também davam instruções para o povo e o povo tinha tendência a obedecer. Então, não era como aqui no Brasil, que você elege alguém e aquela pessoa fica muito tempo no governo e não, às vezes, nem representa o povo. A maioria das vezes não representa. E o povo não faz nada. Nesse caso lá era diferente, era uma via de mão dupla. Tinha muito diálogo entre o povo e os sovietes. E essa foi a aula de história de hoje. Fiquem bem e até mais. Se cuidem.